8h23, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, agora para falarmos de educação, né? Vamos agora conversar com o secretário de Educação aqui do município de Caicó, professor Sérgio André, que vai trazer para a gente todos os detalhes da retomada das aulas e da conclusão do ano letivo 2020 e também a preparação já para o ano letivo 2021. Secretário, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia os ouvintes do Panorama 95, da Rádio Rural. Dizer que é um prazer estar aqui novamente e desta vez com um tema bem específico, né? Falarmos da volta às aulas e já do planejamento do início do ano letivo de 2021. Nós temos ainda 25% do ano letivo de 2020 para ser concluído, né? Então, nós nos organizamos a partir daquilo que já estava planejado, fizemos algumas alterações e queremos aproveitar esse espaço dessa audiência tão larga, né, na cidade de Caicó para informar as nossas famílias, né, os nossos colegas professores e a partir daí nos colocar à disposição para tirar todas as dúvidas na secretaria, nas escolas. Nós fizemos reunião quinta-feira com os gestores, conversamos, apresentamos o calendário. As escolas têm condições também de nos ajudar nessa circulação de informação, que é primordial para esse momento. Inicialmente concluí 2020, não é isso? Inicialmente concluí 2020. E aqui já vem uma alteração, Marcos. Havia um plano, né, de retomada das aulas baseado na proposta do Estado do Rio Grande do Norte de retomada presencial. E nós concluímos que não há condição de, neste momento do dia 1º de fevereiro, diante das várias situações que a Secretaria se encontra com sua rede, fazer essa retomada presencial. Então, os 25% que resta, cerca de 30 dias úteis, não são 30 dias letivos, porque nós não temos mais para 2020 esse conceito de dias letivos. Os 30 dias úteis que nós teremos serão de forma não presencial, ou seja, vamos manter o formato que vinha sendo trabalhado. Aí para 2021, aí sim, no nosso planejamento, tem a volta das crianças. Você acredita que 2021 seja retomado, seja iniciado quando, mais ou menos? A data está planejada, será dia 5 de abril, com o sistema híbrido, né? Nós vamos ter parte das crianças na escola, outra parte das crianças em casa e vai sendo feito o revezamento. Qual foi o plano que o município fez para, talvez, para essa conclusão de 2020, que vai ser remoto, seja mais fácil, não é isso? Qual foi o plano que vocês fizeram para essa retomada? Olha, Marcos, então, partindo também para questões de data, vou respondendo sua pergunta e já colocando datas. Dia 1º de fevereiro ao dia 12 de março, nós teremos os 25% que está faltando, ou seja, concluir o ano letivo de 2020. 5 de abril, aí temos o início de 21. Agora eu quero chamar a atenção de uma data importantíssima, principalmente para as nossas famílias que têm crianças com necessidades especiais. Nós vamos fazer uma matrícula antecipada na rede municipal do dia 8 ao dia 18 de fevereiro. Então vejam, nós voltamos no dia 1º, no dia 8 nós já estamos abrindo a matrícula antecipada para este público, as crianças e adolescentes que têm necessidades especiais na rede municipal. E por que isso é fundamental, Marcos, que os pais e as famílias compreendam? Porque fazer matrícula nesse período nos dá a oportunidade de planejar melhor as condições para atendimento deste público na volta às aulas. A partir de abril. Porque você veja que nós temos muitas possibilidades. Nós temos crianças que vai precisar de um intérprete de Libras, nós temos criança que vai precisar de um cuidador. Então, como é muito eclético essa demanda,
quanto mais os pais matricularem com antecedência, mais eles ajudam a rede no planejamento de atendimento a este público. E nós sabemos que esse público foi um daqueles duramente prejudicado pelo afastamento das aulas presenciais, né? Então, como nós vislumbramos começar 2021 no sistema híbrido, é claro que a gente tem que planejar essa volta. Se a criança vai estar no dia 5 lá na nossa escola, é uma outra situação, mas nós não podemos deixar para planejar isso no dia 5. Então, a matrícula antecipada é fundamental. Essa é a primeira questão que eu queria passar para os pais, para as nossas famílias. Onde é que faz essa matrícula? Faz essa matrícula presencialmente, né, lá na unidade escolar, com todos os cuidados que a escola vai tomar das medidas sanitárias. Mas o pai tem esses 10 dias para ir lá na escola que ele deseja a vaga, faz a matrícula antecipada, garante essa vaga e nos ajuda no planejamento e organização desse ano letivo. Mesmo que 2020 não tenha sido concluída ainda. Mesmo que 2020 não tenha sido concluída ainda. Porque uma coisa que também precisa ficar claro, Marcos, é que nós estamos trabalhando no contínuo, ou seja, o ano letivo de 2020, ele entra com o ano letivo de 2021. Nós não teremos, ao término do ano letivo de 2020, aquela questão da reprovação ou da aprovação. Haverá essa criança será promovida ao final do ciclo, lá em 2021, ao término do ano letivo de 2021, vem então o resultado. Claro que eu não estou dizendo que todo mundo será promovido, porque a gente tem a questão de Joãozinho. Imagine que Joãozinho simplesmente não frequentou nada, não fez nada. Isso aí é um grande desafio para a escola, porque nós temos que compreender por que é que Joãozinho não participou de nada, não produziu nada. Será que ele tinha condição de fazer? A escola conseguiu chegar? A secretaria conseguiu dar suporte a tudo isso, né? Então, nós começamos a orientar as escolas. Existirá um período que é de 15 a 23 de março, que a gente está chamando de reposição e sistematização. É quando o Joãozinho... Só para lembrar que Joãozinho é um exemplo, viu? Joãozinho... que não escuta, não vai ficar aí. Joãozinho, eu gosto de algumas figuras. Eu gosto do menino e da menina. Nos ouvindo, né? E Joãozinho é um exemplo, até porque eu tenho um João em casa, então eu parto do meu João, né? Você imagine que do dia 15 ao dia 23 de março, quando esse ano letivo já tiver terminado, nós ainda temos uma possibilidade dessa criança, desse adolescente, desse jovem poder organizar suas atividades. Mas tudo é finito, né? A gente não pode passar a vida toda esperando que esse nosso estudante ele venha para entregar suas atividades. A escola, ela tem feito a sua parte, tem corrido atrás, tem feito os contatos com essas famílias, e eu orientei na reunião que nós não podemos imaginar apenas um meio. Eu tenho um grupo de WhatsApp, certo? Mas nós vamos pensar que tem aquela família que não tem o WhatsApp, que não tem condição de pagar a internet. Então as escolas têm outras formas também de chegar a essas famílias. Secretário, com relação, por exemplo, a essa questão o município tem se preparado, por exemplo, também, tem identificado, por exemplo, algumas necessidades de melhorar a estrutura das escolas, porque vocês vão ter até abril para resolver essa questão, né? Onde vai começar realmente o sistema híbrido, né? Existem hoje algumas escolas que oferecem perigos para os alunos? Marcos, nós concluímos 2 semanas de trabalho. A gente tem se desdobrado, tem feito um esforço muito grande para conseguir visitar as escolas, fazer as reuniões que são necessárias, as orientações, a retomada pedagógica, os atendimentos, enfim, tudo isso. Nós conseguimos terminar na sexta-feira a visita de 14 escolas.
nós temos ainda 9 da zona urbana e mais 8 da zona rural. Eu fiz um cronograma que até a outra sexta-feira nós temos concluído a visita de todas as escolas, ou seja, das 31 escolas que nós temos. Por que é que essa visita, na nossa compreensão, ela é fundamental? Porque eu estou indo lá, estou conhecendo a estrutura, tem várias escolas que eu não conhecia, conhecendo a estrutura, identificando o que é prioridade, porque nós temos uma estrutura física muito difícil nas nossas escolas. Isso a Caicó toda sabe, né? Eu não preciso nem dizer. Caicó toda sabe que as nossas escolas têm um problema de estrutura física horroroso. Mas diante disso, o que é a prioridade das prioridades? O que é que para que a gente volte tem que ser feito? É o problema da caixa d'água, é o banheiro, tem escola que não tem bebedouro, exemplos, né? Nós identificamos um problema muito grande, eu acho muito sério, que é a parte de banheiro. E isso está me preocupando, porque banheiro é caro. Nós não temos como fazer paliativos, né? Então, quanto mais rápido a gente conseguir montar esse portfólio, mais rápido nós vamos avançar no planejamento. Tem escolas que as condições são bem melhores, mas tem aquelas que a situação é mais delicada. Então, na volta às aulas, alguns gargalos eles têm que serem minimizados, porque nós não podemos pegar as nossas crianças, trazer de volta à escola sem a escola ter o mínimo de condição, né? E isso tem que ter um planejamento. O tempo não é lá muito longo, porque nós teremos então 60 dias praticamente, mas nós vamos fazer o que é possível fazer para melhorar essa condição de retorno das nossas crianças às aulas. Você acredita, por exemplo, pelo fato de 2020 foi totalmente remoto, né? O aluno ele foi prejudicado, na sua opinião, e até que ponto, por exemplo, 2021 vai cobrar mais do profissional em, de repente, repor o prejuízo de 2020 e ter que conciliar os novos ensinamentos de 2021? Eu acredito que numa rede complexa como a nossa, o nosso aluno ele foi prejudicado, sim. Não tem como dizer que não foi. Nós temos situações que o menino ele não assistiu aula de língua portuguesa. Quando eu digo não assistiu aula de língua portuguesa, eu estou dizendo que ele não assistiu nem com as adequações que foram feitas. Porque quando o processo seletivo ele foi rescindido, lá no início do ano, não sei exatamente dizer o dia, esses meninos ficaram sem professores, porque uma parte significativa do nosso quadro é composto de professores do processo seletivo. Então, o que é que aconteceu? Ao longo de 2020, a gestão foi fazendo algumas readequações para que esses meninos não ficassem totalmente sem aula. A aula já era remota e ele ainda estava sem professor. Mas eu estou falando, Marcos, de uma coisa mais grave. Eu estou dizendo que mesmo com essas adequações e readequações, nós tivemos turmas em que o menino não teve 1 minuto de aula de língua portuguesa, de ciências, de língua inglesa. Então você imagine que esse estrago ele tem diversos níveis para a gente analisar. O pedagógico, nós temos conversado muito com a nossa equipe pedagógica e eles sabem que nós temos que montar um plano de ação para ajudar a minimizar isso. Agora, quando eu digo ajudar a minimizar, nós não podemos sobrecarregar o professor. Nós não podemos imaginar que esse professor que já foi sobrecarregado em 20, ele vá para essa jornada de 21. Por isso, não tem outra saída a não ser planejamento. O ano de 2021 tem que ser planejado ao extremo para que a gente consiga pegar aqueles conteúdos essenciais do ano anterior, comece a trabalhar em 2021. E na minha cabeça, Marcos, o ano letivo de 2021, ele não termina em 2021.
Esse problema criado em 2020, ele não é solucionado em 2021. 2020, 2021 e 2022 estão entrelaçados. Queira Deus que ao término de 22 a gente tenha conseguido fechar esse ciclo. Mas a ideia é ajudar essas crianças na retomada de conteúdos essenciais. Vocês acham que terão condições, por exemplo, de realizar, de repente, um processo seletivo? Você deixou bem claro aí que a maioria dos profissionais de educação eram seletistas, né? Tiveram seus contratos cancelados pela gestão anterior, né? O prefeito já anunciou que a tendência é realizar um novo processo, porém ainda em 90 dias, né? Dá tempo até abril resolver essa questão? Olha, quando houve esse problema da não continuidade do processo seletivo, o prefeito Tadeu teve o cuidado de nos chamar, né, porque tudo é essencial, mas nesse caso a educação ela tem uma pressa, né? Então foram vistos, né, sentamos eu com o prefeito, a Procuradoria Jurídica, e qual é a orientação dele? Sejamos céleres para que lá no início do ano letivo de 2021 nós tenhamos os professores do processo seletivo. Nós não podemos começar um ano letivo faltando 60 professor, 70 professor, porque aí, ora, se nós já tivemos um ano de 2020 seriamente comprometido, se nós formos começar 2021 nessa toada, a gente só vai afundar a cacimba. Hoje, quantos professores seriam necessários para começar 2021? Nós não temos noção exata porque tem um período de matrícula, mas eu estimo, analisando as convocações que tiver do processo seletivo, eu estimo que algo entre 60 e 70 professores. Ok, ouvinte pergunta, secretário, com relação à educação infantil, a creche, terá também início em abril? Teremos início em abril. Agora, Marcos, veja o seguinte, quando a gente está dizendo que volta em abril, aí a gente tem que ter cuidado, porque esse voltar em abril ele tem um planejamento. Exemplo, dia 5 de abril, qual é a primeira atividade dessa semana de 5 de abril? Nós vamos fazer uma avaliação diagnóstica com os nossos alunos. Então, dia 5 de abril já tem aluno na escola? Tem. Mas isso vai ser escalonado para que esse menino venha para nós fazermos essa avaliação diagnóstica. Será a primeira semana de 5 a 9. Na segunda semana, nós precisamos fazer acolhimento, porque a gente tem que imaginar algo muito sério, né? Nós temos que ter algo muito sério na nossa mente. O ano letivo de 2020, essa criança parou lá no dia 17 de março. Dia 17 de março foi o último dia que ele veio à aula. Ele saiu de casa, veio à escola, voltou para casa e pronto. E não veio mais à escola. Então, nós temos que preparar, nós temos que ter uma equipe de acolhimento, preparar a volta dessa criança e dessa família. Nós temos que explicar quais são os protocolos a essa família. E nós vamos fazer isso nessa segunda semana. Então você veja que já há uma sequência de atividades. Bem, aí voltamos. Não serão todos de uma vez só. Por exemplo, a pergunta é de creche. Quem é que volta primeiro? Aí nós vamos voltando com o nível 5, aí em seguida os níveis 4 e assim sucessivamente. Então, o primeiro dia de aula não serão todos os meninos, todas as crianças, todos os jovens naquele dia. Não é nesse formato. A volta às aulas, dentro disso aí existe um pacote de medidas para garantir que esses alunos estejam voltando e a gente com cuidado na questão da aglomeração, né? Isso aí a gente está pedagogicamente discutindo, mas depois a gente vai ter uma construção de uma parceria com a Secretaria de Saúde para nós chegarmos então nesses pontos. O ouvinte pergunta aqui só para recapitular, então no caso de 1º de fevereiro para concluir o ano de 2020 e 1º de abril se inicia 2021?
5 de abril, inicia 2021. Então, só passando as datas para rememorar. Ano letivo 2020 não presencial, 1º de fevereiro a 12 de março. Matrículas antecipadas para as nossas crianças com necessidades especiais, 8 a 18 de fevereiro. Matrículas gerais, né? As nossas crianças com necessidades especiais já fizeram, então agora a gente abre para a rede, 25 a 31 de março. 25 a 31 de março. Jornada pedagógica, 26 a 31 de março e 5 de abril, retorno às aulas. Agora, lembrando, retorno às aulas dentro de um plano que será posteriormente divulgado, cuidadosamente preparado para que a gente possa fazer esse retorno. Com relação à educação da zona rural, existe alguma programação especial ou ela vai seguir realmente o mesmo padrão? Existe, a ideia geral é essa, mas veja, nós fizemos uma reunião com gestores das escolas urbanas, das escolas que eu digo que tem gestão própria, as escolas urbanas e uma escola da zona rural, Marcos, porque na nossa rede nós temos hoje 8 escolas rurais, sendo que uma tem gestão própria, tem a sua direção, é orgânica, e as outras 7, elas não têm uma vida orgânica, ela não tem uma gestão própria, então elas dependem, elas estão lá o professor e quem administra é a secretaria. Inclusive, eu descobri que, além de ser secretário, eu sou diretor de 7 escolas, que as 7 escolas rurais quem responde sou eu. Então, o que é que nós vamos fazer? Quinta-feira, próxima, nós vamos fazer uma reunião com os professores das 7 escolas da zona rural, né? Nós vamos ouvi-los, né, para que a gente conheça essa realidade e aí nós vamos fazer as alterações necessárias, porque a realidade ela é diferente da zona urbana e nós temos que chegar com ajuda, nós temos que chegar com suporte para que essas escolas tenham condição de trabalhar, mas no geral esse calendário se aplica também à zona rural. O ouvinte que pergunta, você já falou sobre isso, como é que irá fazer para concluir 2020 se não tem professores suficientes? Vai ser remoto, né? Vai ser remoto. Agora a gente sabe que aquele caso que eu estava falando, nós estamos estudando como é que nós vamos chegar com o professor, porque essa criança ela não pode concluir um ano letivo sem nunca ter visto nada. Tudo bem que nós temos a história do ano contínuo, mas qual é a minha ideia? Nós estamos, inclusive, fazendo um mapeamento dos nossos professores. Vou dar aqui um exemplo. Eu consegui remanejar um professor de ciências. Aí o professor vai lá para aquela escola que não teve, o menino não teve nem um dia de aula. Nós temos 30 dias úteis. Professor, em 30 dias úteis, quantos conteúdos você consegue trabalhar com o nosso aluno? Ele vai dizer 5. Então, nós vamos escolher os 5 conteúdos prioritários e ele vai trabalhar nesses 30 dias, né? É uma medida paliativa, mas é uma medida que ela já dá um direcionamento diante do fato de que não tinha nada. O ouvinte pergunta aqui como serão as modificações necessárias para voltar às aulas híbridas do ano letivo 2021, né? A híbrida, para que o ouvinte possa entender, é o aluno uma semana em casa, no remoto, e outra semana presencial, não é isso? Ou um dia e outro não, enfim. Essa sequência o pedagógico vai montar, né, comigo. Mas o híbrido, ele está hoje, nós dividimos a turma até porque é um problema que nós temos de espaço físico. A gente vai dividir essa turma em grupos. Esse grupo está aqui presencial, o outro grupo está em casa. E aí no dia seguinte, no período seguinte, faz-se a inversão. Então ele vai assistindo aula nas duas modalidades. Na modalidade presencial, quando ele estiver presencial, nós vamos oferecer as mínimas condições sanitárias para que ele esteja na escola. A gente
sabe que o custo disso é muito alto, mas a gente já está, né, trabalhando nessa questão, ver onde é que tem, porque veio assim, veio um pouquinho de dinheiro para o PSE, tá lá na saúde, veio um pouquinho de dinheiro, PDDE, tá lá na escola, vem um pouquinho de dinheiro para a secretaria, então são pedacinhos de dinheiro, e aí a gente vai juntando esses pedacinhos para poder ver como dar essa assistência para essa volta às aulas. Agora, o pai, ele se ele quiser optar 100% remoto, ele pode optar? Ele vai ter esse direito. Nós não vamos impor, né? Nós estamos oferecendo uma cartela de opções. O pai, dentro daquela segurança e do seu contexto familiar, porque você imagina que nós vamos ter crianças que vão retornar onde a sua família todinha já teve Covid. Como nós vamos ter crianças que vão retornar que lá na sua família ninguém teve Covid, né? Ou que nós temos um idoso, eu não sei se lá em abril esse idoso já foi vacinado ou se não foi vacinado. Então, é um contexto de muita análise. E, Marcos, nós estamos trabalhando na perspectiva de que a gente não consegue fechar isso como uma regra geral. A gente vai ter muitos contextos para ser analisado. Sérgio, então, quais são os documentos necessários para que os pais já possam providenciar para a matrícula? Os documentos são os de praxe, né? Você vai à secretaria da escola. Se seu filho já estuda lá na escola, você vai lá renovar. Provavelmente você nem precise de um novo documento, porque isso vai depender se você já tinha levado para a escola. Então, qual é a orientação que eu dou? Primeira coisa que você faça, pai que está me ouvindo, principalmente os pais das crianças com necessidades especiais. Primeiro passo, procure a sua escola. Procure a sua escola, obtenha as suas informações, veja se lá realmente oferece aquele nível, porque às vezes eu digo assim, eu quero que meu filho estude na Irmã Assunta. Só que a Irmã Assunta não tem aquele nível do meu filho. Então, por isso que eu estou dizendo, o primeiro passo, você que está me ouvindo, procure a escola que você deseja. E aí você vai saber se lá realmente tem um nível, né? Como é que está essa questão de vagas, horários. Meu filho só pode estudar pela manhã. Aí na escola que eu quero só tem à tarde. Então você vê que já tem uma incompatibilidade. E os documentos são os documentos de praxe, né? Os documentos pessoais. Nós vamos ter uma orientação para que seja visto com muito cuidado essa questão do cartão de vacinação. Então, isso aí, até o dia 8, as escolas vão estar preparadas para receber primeiramente esse público e do dia 25 ao dia 31 de março as matrículas gerais. O ouvinte pergunta se o EJA também segue esse sistema. O EJA também segue esse sistema. Lembrando que cada nível, cada modalidade tem suas especificidades, mas para a conclusão do ano de 20, nós não teremos grandes mudanças. Qual é a mudança? Estava planejado voltar no sistema presencial e nós preferimos adotar o não presencial. Essa é a grande mudança, o restante segue do jeito que vinha, até porque não há tempo hábil para se fazer grandes alterações, e a partir de 21 aí a gente vai implementando algumas modificações. Sérgio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Marcos, eu quero agradecer a você mais uma vez pelo espaço, né? Dizer que é fundamental esse momento para que a gente possa levar os esclarecimentos. Quaisquer dúvidas, os pais, as famílias têm as escolas, nós estamos preparando as nossas redes sociais da secretaria. Ainda esta semana a gente vai fazer divulgação delas, porque todas essas informações vão estar nas redes sociais da secretaria, e aí as nossas famílias vão poder melhorar o acesso à informação. Só antes de encerrar aqui, o ouvinte pergunta a questão do transporte escolar, né? Porque dá para resolver até abril, quando começa o híbrido? Olha, eu já tive uma primeira conversa com o transporte escolar, né? Aliás, tive duas. Primeiro eu conversei com Suenira, diretora da 10ª DIREC, para mostrar que nós temos um interesse
de renovarmos o convênio com o Estado do Rio Grande do Norte para transporte escolar. Isso é importante, né? Já fiz um panorama na nossa frota de ônibus, os famosos amarelinhos, né? Herdamos uma situação de ônibus satisfatória. Claro que, por exemplo, imagine que as baterias depois de 10 meses, né? Mas isso aí é o mínimo. E quanto à questão do contrato, do processo licitatório, nós estamos vendo essa semana, tive uma conversa preliminar com o setor, existe um contrato, mas nós vamos analisar direitinho o que é que oferece nesse contrato, porque nós vamos ter elementos novos, né? O ônibus, ele é uma extensão, o transporte escolar é uma extensão da sala de aula, né? Então nós vamos ter algumas questões e vamos ver validade desse contrato, mas quando terminar essa semana, eu quero ter analisado esse contrato, porque, Marcos, o problema de transporte escolar, ele é sério, mas ele é resolvível, digamos assim, desde que você não deixe para a última hora. Se você deixar para a última hora, aí realmente a situação fica delicada. Ok, conversamos aqui no nosso programa com o secretário de Educação aqui do município de Caicó, professor Sérgio André. Obrigado, Sérgio, por sua participação. Volto sempre aqui no nosso Panorama 95.